Olá, nesse vídeo eu gostaria de dar mais uma aplicação da integral para o cálculo de comprimento de curvas. Mais precisamente, a gente vai calcular nesse vídeo o comprimento de gráficos de funções. Então considere uma função f definida no intervalo AB com valores em R, como a função que eu ilustrei aqui, que você vê o gráfico da função f, essa curva azul aqui. A pergunta é, qual é o comprimento do gráfico de f? A gente pode pensar nesse gráfico como uma corda, certo? Então, digamos que eu passo uma corda começando nesse ponto e terminando nesse ponto aqui e acompanhando o gráfico de f. Ok? Depois nós esticamos essa corda e a gente mede o comprimento dessa corda. A pergunta é, qual é o comprimento dessa corda? Ok? Então, para fazer isso, a gente vai fazer uma coisa muito parecida com o que a gente fez para o cálculo de áreas. O que a gente fez para áreas, a gente aproximou uma região do plano por uniões de retângulos. E por que a gente fez isso? Porque é muito fácil, a gente sabe como calcular áreas de retângulos. Então aqui a gente vai fazer a mesma coisa, a gente tem essa curva azul e a gente vai aproximar essa curva azul por um objeto geométrico, uma curva que a gente saiba calcular mais facilmente o comprimento dela. E aí a gente vai tomar um limite, vai fazer um processo limite para obter o valor exato do comprimento da curva azul. Bem, qual é o tipo de curvas que a gente sabe calcular o comprimento? Segmentos de reta. Segmentos de reta, todo mundo sabe calcular o comprimento. É simplesmente a distância dos pontos extremos nesse segmento, das extremidades desse segmento. Então a gente vai aproximar essa curva por poligonais, como a gente vai ver. Para fazer isso, eu preciso escolher alguns pontos do intervalo AB, ou seja, eu preciso escolher uma partição do intervalo AB, como eu desenhei aqui. Por exemplo, nessa minha partição eu tenho 6 pontos, x0 até x5. A cada ponto dessa partição corresponde um ponto no meu gráfico, tá certo? A esse ponto corresponde esse, a esse ponto corresponde esse e assim por diante. Então aqui eu coloquei 6 pontos sobre a minha curva azul que eu quero calcular o comprimento. E o que eu vou fazer? Esses pontos definem uma poligonal, ou seja, uma curva que é uma união de segmentos de reta. Então, eu liguei esse ponto e esse por um segmento de reta, esse ponto e esse por um outro segmento de reta e assim por diante. Então, eu fiquei com 5 segmentos de reta ligando esses pontos e a ideia é que a soma do comprimento desses segmentos nessa linha poligonal aproxima o comprimento da curva azul do gráfico da função f. É claro que essa aproximação do comprimento da curva azul pelo comprimento dessa poligonal vai ficar cada vez melhor se nós tomarmos partições cada vez mais finas, ou seja, de tal forma que a norma dessa partição fique cada vez menor, o comprimento dos intervalos nessa partição fiquem cada vez menores, ok? Claro, desde que a função f seja bonitinha. Muito bem, então vamos ver como isso funciona. Então nós consideramos uma partição do intervalo AB, x0, x1 até xn, onde é claro que é uma partição de novo, a gente começa com A e pegamos x1 maior do que x0, x2 maior do que x1 e assim por diante, até chegarmos a xn, que é B. E a essa partição, a cada
intervalo definido por essa partição vai corresponder um segmento de reta na minha poligonal. Então, eu ilustrei um segmento aqui. Nós pegamos um intervalo na partição que vai de xi até xi mais 1. Isso define um segmento de reta que vai do ponto xi, f de xi, até xi mais 1, f de xi mais 1. Esses dois pontos estão exatamente em cima da curva azul. Eles pertencem ao gráfico que é a curva azul. E nós ligamos esses pontos por um segmento de reta. Essa curva laranja aqui. Então, qual é o comprimento dessa curva laranja? O comprimento dessa curva laranja é a distância entre esse ponto e esse ponto aqui. Ou seja, é raiz quadrada da diferença entre a coordenada x desses dois pontos ao quadrado. Então, vamos ficar com xi mais 1 menos xi ao quadrado, mais a diferença entre as coordenadas y desses dois pontos ao quadrado. Então, vai ficar f de xi mais 1 menos f de xi ao quadrado. Então, esse é o comprimento do segmento laranja. Então, o comprimento total dessa linha poligonal, que começa aqui e vai até aqui, é a soma de todos esses comprimentos. Então, a gente vai ficar com um somatório, com i indo de 0 até n-1 desses comprimentos. Ok? Bem. Muito bem. Vamos analisar agora esse termo que aparece nesse somatório. F de xi mais 1 menos f de xi. Bem, vou utilizar agora um teorema que talvez você tenha até esquecido a essa altura, mas é um teorema que eu gosto muito. É o teorema do valor médio para funções diferenciáveis. Ele afirma o seguinte: se a função f for diferenciável entre xi e xi mais 1, então existe um ti, um ponto entre xi e x mais 1, que eu vou chamar de ti, tal que a diferença da função entre esses dois pontos é igual à derivada da função nesse ponto ti vezes x mais 1 menos xi, onde ti está entre xi e x mais 1. Bem, isso aqui é o teorema do valor médio. Então, eu apliquei aqui o teorema do valor médio para funções diferenciáveis. Ok? Muito bem. Então, note que ti está no intervalo que vai de xi até x mais 1, definido pela minha partição. Muito bem. Então, esse somatório se torna o quê? Se torna a soma de 0 até n-1 de raiz quadrada, vou pôr uma raiz quadrada bem grandona aqui, de xi mais 1 menos xi ao quadrado, mais, bem, a gente tem, agora ficou com a derivada de ti ao quadrado, vezes xi mais 1 menos xi ao quadrado. A gente ficou com essa expressão aqui. Coloquei esse termo aqui em evidência quando eu levei esse termo aqui ao quadrado, ok? Eu levei esse termo aqui ao quadrado e coloquei esse termo em evidência, ficando com esse quadrado aqui.
Então, note que nós temos duas parcelas aqui, x menos 1, xi mais 1 menos xi ao quadrado. E aqui, esse termo aqui, também aparece x mais 1 menos xi ao quadrado. Então, a gente pode pôr esse termo em evidência e passar para fora da raiz, certo? Porque tem um quadrado aqui, esse termo é positivo. Quando eu passo para fora, a raiz cancela esse quadrado e a gente fica com o seguinte, a gente fica com a soma de 0 até n menos 1, de raiz, esse termo aqui sai para fora da raiz, só sobra um 1, mais esse termo aqui sai também para fora da raiz, ficamos só com a derivada em ti ao quadrado e tudo isso multiplicado por xi mais 1 menos xi, que a maioria dos livros chama de delta de xi. Tá certo? Muito bem. Mas isso aqui se parece com o quê? Se parece com uma soma de Riemann de uma função. De que função? Dessa função h. Então, dessa função aqui. Considere a função h de x igual a raiz de 1 mais a derivada da função f ao quadrado. Ok? Então, essa função h aqui, esse termo aqui é uma soma de Riemann dessa função. Esse termo aqui é uma soma de Riemann de h, certo? Está aqui, ó, o comprimento do iésimo intervalo, delta xi mais 1 menos xi, e aqui eu estou calculando a função h em ti, tá certo? Isso aqui nada mais é do que a função somatório da função h calculada em ti, que está entre colchetes, é exatamente a função h calculada em ti, vezes delta de xi. E a gente sabe que quando a norma da partição vai para zero, se essa função h for bonitinha, e vai ser, eu já vou pôr as condições sobre f para que essa h seja uma função bonitinha, uma função integrável, quando a norma da partição vai para zero, isso converge para a integral definida da função h entre a e b, ou seja, a integral de a até b, de raiz de 1 mais a derivada de f em x ao quadrado dx. Ok? Exatamente a integral definida da função h no intervalo a, b. Ok? Ora, mas a gente tinha visto que essas somas aqui, quando a norma da partição vai para zero, aproxima cada vez mais o comprimento da curva azul do gráfico da função f. Portanto, essa fórmula que nós obtivemos nada mais é do que uma fórmula para o comprimento do gráfico da função f. Ok? Então, essa é a fórmula do comprimento. Esse é o comprimento do gráfico de f. Então, eu vou resumir aqui o que a gente obteve, colocando as condições precisamente sobre f que a gente vai precisar para obter esse resultado. Então, digamos que eu tenho uma f definida no intervalo AB, com valores em R,
diferenciável. Mas a gente vai precisar de um pouquinho mais do que isso, porque, bem, primeiro, só para escrever essa fórmula, a gente precisa que a função aqui que a gente está integrando seja integrável, certo? Bem, uma forma de garantir isso é supor que a derivada de f, f' é contínua. Então, essa função vai ser contínua no intervalo AB, portanto, vai ser integrável. Então, é isso que eu vou fazer. E a derivada de f' é contínua. Contínua em AB. Ok? Então, o comprimento do gráfico de f é dado pela seguinte fórmula. A gente geralmente denota o comprimento por um L manuscrito, ok? Então, esse comprimento do gráfico da função f é a integral de a até b, de raiz de 1 mais a derivada de f ao quadrado dx. Legal, né? Uma fórmula bem legal para o comprimento do gráfico de uma função. É isso aí.